A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o pastor Rangel Bispo e eu irei comentar a segunda lição, 9 de julho de 2023, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, mais uma vez eu venho lhe pedir, Senhor, se faz presente nesta lição, para que todos aqueles que vão ouvir esta palavra, esse ensinamento, esse estudo bíblico, possa ser edificado, abençoado, guardado por Ti. Meu Deus, abre o entendimento para que todos possam compreender, ouvir, guardar no coração e praticar em nome de Jesus. Nos ajuda em tudo, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Texto áureo, por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. Verdade prática, o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Leitura bíblica em classe se encontra em Romanos capítulo 3, versículo 9 e o versículo 20. Introdução. A queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Tito, capítulo 3, versículo 5, versículo 6. Não o bastante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Esse processo abriu as portas para a normalização do pecado em muitos lugares, denominados cristãos. Nesta lição, vamos estudar o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã. Palavra-chave: pecado. Pecado significa violação do preceito religioso. Pecado é tudo aquilo que nos distancia desse Deus, o nosso Pai, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Tópico 1. O ensino bíblico da natureza pecaminosa. Nós, cristãos, acreditamos que a Bíblia é a única verdade absoluta. Em João 14, 6 está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a única verdade. A verdade que liberta, João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Não precisamos de nenhum outro livro. Deus criou Adão e Eva. Antes ele criou o céu e a terra. Colocou Adão e Eva e ali implantou a lei da obediência. Não coma do fruto, porque no dia que você comer, você vai morrer. Só que Eva deu ouvido à voz da serpente, às teologias malignas, e foi quando realmente ela ouviu a voz da criatura e não do Criador, porque a serpente era uma criatura. O Criador disse que não era para comer, mas ela preferiu ouvir a voz da criatura. E assim deu ao seu marido, sendo assim o início da queda do homem. O início, o pecado original, onde trouxe a inclinação do homem para o pecado. Deus criou Adão e Eva, dando a eles o livre-arbítrio, a liberdade de escolher comer ou não comer. Embora que muitos regimes socialista e comunista não lhe dá liberdade, tira a sua liberdade, quando o próprio Criador deu e permitiu o livre-arbítrio para mim e para você. Mas Deus, quando ele viu a situação do homem inclinando para o pecado, porque como diz lá em Isaías 59, versículo 2, que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então o pecado faz separação entre Deus e o homem. E para a gente entender de uma forma rápida, Deus me ama, eu sou pecador, Jesus morreu e ressuscitou, eu aceito a Jesus e sou salvo. Dessa forma, aqui está o plano da salvação, o remédio para a sociedade, para a humanidade.
é ter Jesus, é aceitar Jesus, é se batizar, é crer em Jesus, é viver obedecendo a palavra de Deus para termos a vida eterna. Em João 3,16 está o texto áureo, o texto ouro da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus, Ele enviou Jesus para eu e você estar aceitando a Ele e ser também guiado pelo Espírito Santo de Deus para não realmente praticar as obras da carne. Tópico 2, teologias modernas. Eu quero destacar o marxismo cultural. De uma forma bem resumida, é um assunto gigantesco, mas de uma forma muito resumida, o marxismo cultural está presente no jornalismo, na educação, na cultura, na política, na economia. Karl Marx, alemão, nasceu em 1818, faleceu em 1883. Os pais eram judeus, convertidos ao cristianismo. Porém, Karl Marx se tornou realmente um filósofo, entrou no mundo do ateísmo, do materialismo, estudou o socialismo da época e o comunismo em plena revolução industrial. Com a ajuda do seu amigo Frederico Engels, ele estudou o comunismo, o socialismo, num objetivo de dividir as classes, a opressora e a oprimida, a burguesia e o proletariado. A primeira obra dele foi a obra Manifesto Comunista, em 1848. E o segundo, O Capital, e tantas outras obras que ele escreveu. Porém, Karl Marx era um ateu e um materialista. O ateu não acredita em Deus, ele não acredita em nada. E também materialista porque ele acredita que depois que morre, acaba tudo, então você tem que viver o hoje e não pensar no futuro. Essa foi a visão de mundo do Karl Marx. Um homem que realmente buscou sempre destruir a família patriarcal, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. Romanos capítulo 6, versículo 23. Então, como ele não acredita em Deus, principalmente na Bíblia, para ele não existe pecado. E nós que somos cristãos, que conhecemos essa palavra, é impossível um crente ser crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus e gostar das obras e seguir o marxismo cultural. É incompatível. Não pode ter a junção entre trevas e luz. Uma ideia frustrada em todos os lugares que ele tentou implantar, a União Soviética, a sociedade chinesa, Cuba, Coreia do Norte, Venezuela, Nicarágua, e agora estamos que é também discípulo de Karl Marx. O governo atual, infelizmente, querendo implantar no nosso governo e na nossa sociedade o socialismo, a mesma ideia da serpente. Ofereceu algo para Eva. Depois que ofereceu, que Eva caiu, ela não deu nada e agora a consequência do pecado chegou na vida de Adão e de Eva. Da mesma forma, esse Karl Marx, ele ouviu a voz da serpente, ouviu a voz do diabo e, infelizmente, muitos deram continuidade até o dia de hoje nesse plano falido, porque a todos que querem gostar do marxismo cultural, do socialismo e do comunismo, tem de viver um pouco lá na Coreia do Norte, tem de viver um pouco em Cuba, na Venezuela, para você provar um pouco do que é o socialismo, do que é o comunismo de fato. Em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, está escrito: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Então,
essa teologia louca e nociva para todas as classes, porque ele quer dividir todas as classes. Ele quer negros contra os brancos, mulheres contra o marido, filho contra pai, empregado contra patrão. E é assim. A visão do marxismo cultural é dividir as classes. Oferece o paraíso, mas depois você só vai provar o inferno. É isso que é o marxismo cultural. Tópico 3, a normalização do pecado. Como a base do marxismo cultural, ele é uma base ateísta, não acredita em Deus, que dirás na sua palavra, então o pecado para ele não existe. Existe uma normalização do pecado, uma prostituição, uma vida promíscua, você faz do jeito que você quiser. Deus, quando ele criou o ser humano, ele colocou a consciência moral, que é o registro de Deus na mente de cada ser humano, para identificar o que é certo, o que é errado. Mas com essas teologias malignas, não é pecado, nada agora é pecado, tudo é relativo. A deturpação da doutrina do pecado oferece o avanço da imoralidade sexual em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo. Banaliza-se o sexo pré-conjugal, extraconjugal, normaliza-se a homossexualidade, Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27, e a doutrina da castidade é vista como opressora. Nesse aspecto, o afrouxamento da moral, o ensino da ideologia de gênero e a erotização da infância promovem luxúria e licenciosidade. O pecado é tolerado, a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Mas a Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 ao 20, está escrito: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, que o corpo pertence a Deus, mas as ideologias e as teologias malignas diz não, o corpo é seu, você faz o que quiser, mas aí ele esquece de dizer o seguinte: qual vai ser a consequência das nossas atitudes? É mais ou menos assim. Grave isso. Essas teologias a favor do pecado, esse liberalismo, esse relativismo que o mundo prega, é mais ou menos isso. Quando você está querendo pegar um passarinho, você dá todo tipo de ração. Depois que ele entra na gaiola, você fecha e aí você priva ele da liberdade. Eles querem colocar o homem que vive uma vida de pecado como escravo do pecado para tirar a liberdade dele e ele ir realmente para o inferno. Essa é a verdade. Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, e a vida só em Jesus Cristo. Neste momento, eu quero fazer um convite para você, você que está me escutando nesse vídeo e quer entregar a sua vida a Jesus como um seu único e suficiente Salvador, levante sua mão, porque você vai estar neste momento declarando: eu não sou mais escravo do pecado, eu agora sirvo a Jesus. Eu não quero viver este mundo de ilusão, momentos transitórios, passageiros, porque depois dessa vida existe uma vida eterna nos esperando. Uma vida com Deus ou uma vida sem Deus. Aí você escolhe. Se você escolher uma vida de pecado, você vai viver uma eternidade sem Deus, no inferno, sem paz, sem salvação, sem esperança. Mas se você aceita Jesus
crê, se batiza e tem uma vida e tem essa Bíblia como uma única verdade absoluta, você quer aceitar Jesus? Levanta a mão. Deus, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir, abençoa meu irmão agora, minha irmã, em nome de Jesus. Escreve o nome dele no livro da vida, sara, perdoa, transforma, que eles venham ter fome e sede da tua palavra e renunciar a este mundo de pecado, de ilusão, em nome de Jesus. Conclusão, a relativização do pecado que o restringe à absolução de pautas sociais em prejuízo da moral e, por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais, igualmente não retratam a fé cristã. Apesar de a igreja não ser política e nem insensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo. Romanos capítulo 1, versículo 18, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. A igreja atualmente é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Efésios capítulo 6, versículo 12. Então, não esqueça que Deus tem um grande plano na sua vida. Não importa o que você fez, mas se a partir de hoje você aceita Jesus, você é uma nova criatura. Como diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Se apegue a Jesus, aceite a Jesus, porque Ele vai reescrever uma nova história para a sua vida. E não deixe que nenhuma influência maligna possa contaminar a sua mente. Blinde a sua mente com o capacete da salvação. Sendo assim, você e eu seremos salvos. Se você gostou desse estudo, como forma de agradecimento, se inscreva, compartilhe e nos ajude a realmente divulgar esse canal para que outras pessoas possam ser salvas, ok? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, que Deus blinde completamente a sua vida espiritual para que juntos possamos estar intercedendo pelo nosso Brasil e pelo mundo. O Brasil está enfrentando momentos difíceis e precisa cada crente se levantar para ser um grande intercessor por essa nação. Porque não queremos aqui a banalização das drogas, a legalização do aborto, a legalização do furto, da prostituição, da vida promíscua. Não queremos. O Senhor requer santidade. E se você se levantar, como eu também estou me levantando, para orar por essa nação, a qual fazemos parte, Deus vai entrar com providência. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Amém?